O nosso universo é um lugar fantástico, palco de inúmeros fenômenos que são regidos por leis da física. À medida que o homem vai evoluindo em conhecimentos, vai descobrindo os mecanismos por detrás de cada fenômeno. Um desses mecanismos, denominado campo de Higgs, foi um grande passo conquistado pela física para explicar a origem da massa e de outros fenômenos que intrigavam os cientistas há décadas. Todos nós sabemos que os corpos têm uma característica fundamental que os define, tanto no mundo macro como no mundo micro. Essa característica é a massa. Mas o que é realmente massa? A massa é uma das propriedades físicas da matéria. Pode ser entendida como uma expressão de sua inércia ou ainda como a quantidade de matéria que compõe um corpo. Podemos dizer ainda que a massa é a resistência à aceleração. Mas durante muito tempo, os cientistas não sabiam o que de fato determinava que uma partícula poderia ser mais massiva ou menos massiva que a outra. Durante muito tempo, várias teorias foram propostas para explicar o surgimento da massa. No entanto, poucas resistiram quando uma aferição mais apurada era realizada através dos cálculos matemáticos. Porém, a mais bem-sucedida e que prevalece hoje foi realizada por Peter Higgs, décadas atrás. Peter Higgs previu uma partícula que depois levou o seu nome, o bóson de Higgs, que juntamente com o campo de Higgs explica a origem da massa nas inúmeras partículas que conhecemos do modelo padrão. O campo ou mecanismo de Higgs, que assim também podemos denominar, foi proposto por Peter Higgs como um campo que interage em todo o universo, ou no espaço-tempo como um todo, e que seria, segundo essa teoria, responsável pela massa de todas as partículas fundamentais que constituem a matéria. Segundo essa teoria, as partículas, ao se movimentarem nesse campo, ganhariam massa, umas mais que as outras, isso dependendo das características de cada partícula. Quanto mais massiva e energética uma partícula, mais ela sofre interação com o campo de Higgs, mais energia recebe, aumentando assim a sua massa. De acordo com descobertas recentes, não é o bóson de Higgs que daria massa às partículas. Porém, a identificação do bóson de Higgs foi importante para a constatação da existência do campo de Higgs. Ainda podemos dizer que, de acordo com a teoria dos campos, que é explicada como uma propriedade fundamental do espaço, todos têm uma partícula que lhe é peculiar. De acordo com essa teoria ainda, não só as forças são explicadas por campos, mas também toda a matéria. Podemos dar como exemplo o campo eletromagnético, que tem como partícula o fóton, o campo nuclear fraco, que tem como partícula de interação o bóson W e Z, a força nuclear forte, que tem como partícula de interação o gluon, e se um dia for comprovado a sua existência, a força gravitacional, que teria como partícula o graviton. Dessa forma, o elétron também teria um campo do qual o mesmo se originaria. Assim, de uma certa forma, tudo seria explicado por campos, tanto a energia como a matéria, visto que uma é a transformação da outra. Para entender um pouco melhor, podemos definir que as partículas são apenas a excitação de seus respectivos campos. Ou seja, um fóton é apenas a excitação de um campo de fóton, assim como um quark seria apenas a excitação de um campo de quark. Assim podemos dizer que uma partícula é apenas um estado excitado de um campo. Todos os campos se encontram em seu estado mais baixo de energia fundamental. Quando esses são excitados em seus infinitos pontos, surgem as partículas desse campo. De acordo com essas correlações feitas, podemos chegar à seguinte conclusão, de que tudo que existe é feito em seu nível subatômico de campos. Então o campo de Higgs seria como dito no início do vídeo, o campo que permeia todo o espaço conhecido por nós, onde habitamos e onde está contido todo o nosso universo, e todos os outros estariam sobre eles. Assim, as partículas, ao interagirem com esse campo, ganhariam massa, ou melhor dizendo, o campo de Higgs seria responsável por dar massa às partículas. Algumas partículas, como o fóton e os neutrinos, sofreriam pouca ou nenhuma interação com esse campo. No caso dos neutrinos, a interação é mínima, enquanto que o fóton não sofreria nenhuma interação com o campo de Higgs. Por isso, os fótons não ganham massa e não é necessário energia para acelerar a luz. Ao contrário, os quarks, que sofrem grande interação com esse campo e portanto teriam muita massa, ou seja, precisam de muita energia para acelerar nesse campo. O campo de Higgs está espalhado por todo o universo. Dessa forma, a massa de um corpo sempre será a mesma em todo o universo. O campo de Higgs precisa de uma grande quantidade de energia para ser excitado. Por isso, para se detectar o bóson de Higgs é tão difícil, pois o mesmo é uma excitação do campo de Higgs e requer assim uma grande quantidade de energia para ser detectado. Alguns afirmam que é o bóson de Higgs a partícula que daria massa às demais partículas.
Porém, o maior consenso é que quem dá origem à massa das partículas é o campo de Higgs. A existência do bóson de Higgs foi comprovada em 2012, no acelerador de partículas Grande Colisor de Hadrons. E, ao comprovar a existência da partícula, ficou comprovado também a existência do campo de Higgs. Assim, vivemos em um grande campo denominado campo de Higgs, e somos formados por campos assim como tudo em nosso universo.